Hey guys, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexia, esse é meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar das diferenças entre ser uma au pair nos Estados Unidos e ser uma au pair na Europa. Pra quem não sabe, eu sou au pair aqui na Alemanha, mas eu também já fui au pair nos Estados Unidos, em New Jersey. E hoje eu vou falar as maiores diferenças entre os dois programas. Vamos começar falando do que as pessoas mais querem saber, que é o salário. Eu tô com o meu computador aqui pra me ajudar a ter as informações mais detalhadas. Mas, vamos lá. Nos Estados Unidos, uma au pair ganha por semana 195 dólares, o que dá 780 dólares no mês. E na Europa, uma au pair ganha 70 euros por semana, o que dá em média uns 280 euros no mês. Lembrando que esse é o mínimo, né? Então, é o mínimo que você consegue ganhar, mas você pode tentar fazer mais. E também uma coisa interessante é que nos Estados Unidos, eu sou professora no Brasil, então por ter a formação em educação, você ganha, o mínimo é 250 dólares, então já ajuda bastante. Já na Europa não tem essa diferenciação, você ganha os 70 euros sendo professor ou não. É uma diferença bem grande entre o salário dos Estados Unidos e o salário da Europa. Mas assim, gente, como eu falei, esse é o mínimo. Eu ganhava mais do que os 250 euros nos Estados Unidos. E aqui eu também ganho mais do que os 70 euros. Porque eu consigo um aumento. E em ambos os intercâmbios, eu conversei com a minha host family e consegui um aumento. Mas eu posso fazer um vídeo depois falando exatamente o que eu fiz pra conseguir um aumento. Porque você não pode só chegar e falar assim, eu acho que eu preciso de um aumento. Não, tem que ter motivos para isso. Mas vocês podem comentar aqui se vocês querem um vídeo sobre isso e eu posso dar dicas de como conseguir esse aumento. O próximo tópico é o idioma. A diferença entre fazer o au pair na Europa e fazer o au pair nos Estados Unidos é que quando você vai para os Estados Unidos, você tem também que ter um teste básico de inglês, mas o teste é feito pela sua própria agência. E assim, gente, pra agência, isso é business, né? Eles querem que a au pair vá, porque a partir do momento que a au pair tá lá, eles estão ganhando dinheiro da host family. Então, assim, eles querem que você vá. Já pra ir pra Europa, você faz com uma instituição acadêmica, né, que é o Goethe Institute. Então, assim, pra eles não interessa se você vai ou não, eles querem saber se você realmente tem no meu caso, né, o alemão. Então, eu acho que é um pouquinho mais fácil passar no teste de inglês, já que o teste é feito com a própria agência e a agência quer mais que você vá mesmo. Então, assim, o meu inglês, quando eu fui para os Estados Unidos, era horrível, horrível. E eu passei no teste, eu fiquei chocada que eu passei. O meu alemão também, quando eu fiz o A1, não era dos melhores, mas eu lembro de ter estudado muito mais, eu tava muito nervosa, mas eu passei. O teste é bem básico, mas é alemão, né, gente? Eu nunca tinha tido contato com alemão, então eu tava, sei lá. Mas essa é a diferença, assim. Ambos você precisa de um certificado básico da língua, mas para ir para os Estados Unidos você faz com a agência, para vir para a Europa você faz com o Instituto Goethe. E aí, se você for para a França ou para qualquer outro país, você vai fazer com o Instituto daquele país, que aí eu não tenho detalhes porque eu vim para a Alemanha e aqui é o Goethe Institute. Outra diferença muito grande também são as agências. Para ir para os Estados Unidos, você precisa de uma agência por trás do seu intercâmbio. Já para vir para a Europa, não tem agência, é tudo por conta própria. E eu entendo super, porque eu já estive nos dois lados. Dá muito mais segurança você pensar que tem uma agência por trás de você te resguardando e tudo mais, do que você vir para um continente sozinho. Enfim, você faz tudo, não tem ninguém ali te apoiando. Mas assim, gente, sinceramente, pela minha experiência, eu acho que eu preferi muito mais fazer sem agência, porque, primeiramente, sai muito mais barato. Foi muito mais barato vir para a Europa do que ir para os Estados Unidos. Para a Europa, eu só paguei a passagem
ponto. E para os Estados Unidos eu gastei assim, tipo, chutando alto, assim, uns 9, 10 mil reais. Contando com tudo, tá? Contando com... eu não moro em São Paulo, então eu tive que ir pra São Paulo, tive que ficar em hotel, tive que pagar o visto, tive que pagar a agência pra fazer o visto, tive que pagar o intercâmbio pra agência. Então, assim, foi uma grana boa. E pra Europa foi só a passagem. E se você se organizar bem, você consegue umas passagens super em conta, 4 mil, 5 mil, enfim. Então, assim, sai bem mais barato. E em relação à segurança, no final eu acho que é sobre a família que você escolhe, sabe? Se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo falando como escolher uma família boa, porque, assim, tem muitos sinais que você consegue ver antes de você escolher a sua família. Mas é sobre a família, não sobre a agência. Eu tive uma boa experiência com a minha agência, não tenho nada do que reclamar. Eu fui com a Au Pair in America, mas eu não precisei, assim, da minha agência, sabe? Eu não sei se eu precisasse deles, eu teria esse apoio. Mas eu vi diversos casos de au pairs que eu conheci nos Estados Unidos que precisavam do apoio da agência e eles ficavam, tipo, se vira, sabe? Então, assim, não tem muito esse resguardo que eles falam. E você tem que pagar pelo seguro de saúde de qualquer forma nos Estados Unidos e aqui a família que paga, né? Na Europa, eu acho que o que mais você precisa é esse seguro de saúde, caso você fique doente, alguma coisa assim. Mas a agência, sinceramente, eu acho que não serve pra nada. Pra não dizer que não serve pra nada, a minha agência era boa pra fazer amizade, porque uma vez por mês tinha um encontro nos Estados Unidos, e aí você conhecia todas as au pairs da sua região e tudo mais. Então, isso era legal, eu gostava bastante desses encontrinhos, mas pensando em apoio mesmo, não achei tão necessário assim. Então, eu preferi 1000 vezes fazer tudo sozinha e também economizar, porque é muito mais barato se você não tem agência por trás de você. E se você for fazer no Au Pair na Europa, você faz pelo Au Pair World, mas eu tenho um vídeo aqui falando tudo sobre como ser au pair na Europa em 2025. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição, mas enfim, essa é uma grande diferença também, que nos Estados Unidos você precisa de uma agência e na Europa você faz tudo sozinho. A próxima diferença entre o au pair nos Estados Unidos e o au pair na Europa é a questão do visto. Gente, se vocês já tentaram tirar visto para os Estados Unidos, você sabe que é um caos e, assim, humilhante, porque é super complicado e eles fazem você agendar um horário, assim, para as 9, só que às 9 é a sua fila, então, assim, você entra na fila das 9 e aí tem uma fila gigantesca para chegar na outra fila e, assim, eu acho que é 2 horas, sabe? O seu agendamento é às 9, você vai ser atendido às 11, se você for sortudo. Tem muito mais chance do seu visto ser reprovado, porque os Estados Unidos, eles acham que eles são os donos do mundo e ninguém pode entrar no nosso país. Tipo, honey. Então, assim, com o visto dos Estados Unidos, eu tive a pior experiência. Pior não, né, gente? Porque meu visto foi aprovado, mas assim, filas gigantescas, super caro. Pra fazer o agendamento, achei super complicado, eu tive que... Tive não, né? Mas eu optei por contratar uma agência pra me ajudar, porque eu achei super complicado. E aí você fica nervoso, porque você fica com medo de ser reprovado se você fizer alguma coisa errada. E se você preencher alguma coisa errada, a culpa é sua. Então, assim... então, eu tive que pagar a agência, paguei o visto, que foi super caro. Aí chega lá, uma fila gigantesca. Pelo menos foi aprovado, né? Mas, assim, humilhante. Já para o visto da Europa, aqui falando da Alemanha, porque eu estou na Alemanha, foi assim, outros 500, gente. Fui lá no site, agendei o visto, o horário era às 9h15 eles me atenderam, e era na Faria Lima, num prédio super bacana, zero fila, literalmente era só eu e mais 5 pessoas, e eu tive a melhor experiência tirando o visto alemão. Muito mais em conta, então assim, de visto, a Alemanha dá tipo 10-0 nos Estados Unidos. E se você tiver com toda a sua papelada certinha, tudo certinho, carta da família, não tem por que seu visto ser reprovado, sabe? E nos Estados Unidos tem muito detalhinho. Ai, nossa, de onde você vem, o que você faz, sabe?
Gente, a gente só quer fazer um intercâmbio. Ai, menos. Então, é isso. Eu achei uma diferença gritante, mas preferi 1000 vezes tirar o visto para a Alemanha. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dando uma opinião, assim, super pessoal, muita gente me pergunta, você acha melhor o au pair na Europa ou o au pair nos Estados Unidos? Eu acho que eles têm propostas diferentes. Se eu pudesse dar um conselho de amiga, se você puder fazer isso, dependendo da sua idade, dependendo das suas condições, eu super faria os 2 intercâmbios, 1 ano nos Estados Unidos ou 2 anos nos Estados Unidos, 1 ano na Europa, porque são propostas realmente bem diferentes. Eu acho que nos Estados Unidos tem aquela coisa, sabe? Porque é os Estados Unidos, você chega, Starbucks, sabe aquela coisa de filme, tudo parece filme, aí você vai pra New York, todos os lugares você já viu em um filme. Eu morava num subúrbio, então assim, era aquele cenário de sessão da tarde, então assim, tudo é encantador, assim, tem uma vibe, sabe? Eu acho que quando você é novo, é delicioso de viver, uma experiência assim incrível, jamais pularia o meu intercâmbio nos Estados Unidos, tive uma experiência assim maravilhosa, e você ganha, querendo ou não, bem, né, porque assim, você vive com a família, você come lá, eles... você não precisa gastar com nada. Então, assim, o dinheiro que eles pagam aqui, eu acho que é até bem bacana. Você consegue comprar o que você quiser. Enfim, é Apple, sabe? New York, é tudo muito mágico. Então, assim, foi uma experiência muito, muito boa. Mas hoje, onde eu estou, com a idade que estou, prefiro 1000 vezes a Europa, que é uma vibe completamente diferente, mais tranquilo, menos consumismo, sabe? Ganha menos, sim, mas tem muito mais qualidade de vida. Qualidade de vida não é uma coisa muito valorizada nos Estados Unidos, mas é mágico, sabe? E pra minha idade, quando eu cheguei lá, nossa, eu queria comprar. E hoje eu já não sou mais assim, mas pra aquela época, pra minha idade, pra Alexa daquele momento, foi incrível. E é uma experiência, assim, única. Você nunca vai se arrepender de ter morado em um país ou aprendido uma língua nova. É uma experiência que, assim, tem que ser vivida. Então, se você puder fazer, faça. Mas eu acho que ambos os intercâmbios são, assim, são oportunidades incríveis que toda menina ou menino, homem também pode fazer, au pair, que tiver a oportunidade deve fazer, porque é muito legal. E eu acho que você vive experiências que você não veria se você estivesse só viajando, sabe? É completamente diferente de você viajar para um lugar e você morar naquele lugar. Eu amo essa experiência de poder morar no lugar e ver como que é realmente a vida lá, sabe? Então, assim, eu acho que não tem intercâmbio perfeito, não acho que o intercâmbio da Europa seja perfeito, não acho que o intercâmbio dos Estados Unidos seja perfeito, mas eu acho que depende muito dos seus objetivos, muito do seu estilo de vida. Mas se você puder fazer os 2, faça. Se você não puder, veja o que é melhor pra você. Mas faça, gente, porque é um intercâmbio muito legal. Eu sou super fã. Eu sei que tem muita gente que fala mal do au pair porque teve experiência ruim ou por N motivos, mas eu acho que vai muito, 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 muito da família que você escolhe e de onde você tá, com as pessoas que você tem ao seu redor. Se você souber escolher uma família boa, você vai ter a melhor experiência. E vai ser uma experiência que você vai guardar pra vida toda. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um comentário, compartilha, curte. And see you in the next video. Tchau!